O objetivo não é fazer arte, é ficar naquele estado maravilhoso que torna a arte inevitável. Com essa citação, Rick Rubin abre o livro dele chamado O Ato Criativo, que é um dos livros de criação mais poderosos que eu já li até hoje. E aí você pode estar se perguntando agora, mas eu não sou criativo, eu não trabalho com isso, por que você vai falar disso nesse episódio de hoje? E o Rick Rubin responderia o seguinte: todos nós somos criativos. Ser criativo é um modo de ser e estar neste planeta, e o ser humano ele é tão criativo quanto uma árvore frutífera dá fruta. Se você está querendo ampliar a sua forma de criar ou entender como você pode criar mais nesse tempo que você está aqui, vamos desbravar esse livro hoje. O meu nome é Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. E hoje, diferente das outras vezes, eu trouxe o livro físico para você ver. Por quê? Primeiro porque eu tenho o privilégio de ter esse livro, ele é um livro lindo, espetacular. Depois para te mostrar o número de notas que eu fiz durante a leitura. Ele foi um livro muito importante para mim nos últimos anos. Tanto porque ele me libertou de muitas amarras que eu tinha na hora de criar, depois porque eu me reconheci em muitas outras ideias e abordagens que ele tinha lá, e também porque ele é um livro de consulta. Eu sempre volto, sempre que eu estou precisando desenvolver uma forma nova de criar, de pensar uma ideia minha, de realizar ela, o Rick Rubin tem uma palavra interessante para me trazer. Antes de eu andar um pouco mais com as ideias do livro, e até para você que não se sente uma pessoa criativa, não se sentir de fora, vamos para esse primeiro raciocínio do Rick Rubin, que é o seguinte: todos nós somos criadores. Criar é uma forma de trazer para o mundo uma coisa que não existia antes. Pode ser um prato, pode ser um argumento, pode ser um release se você é jornalista, pode ser uma ideia, pode ser uma mensagem, mas pode ser uma pintura, uma música, pode ser um gesto, pode ser uma decisão. Então, assim, me desculpe a longa lista, mas o ponto é que às vezes a gente tem essa sensação de que criar não é para nós, mas toda vez que você decide em cima de alguma coisa que não existia antes, vai passar a existir agora, você já está criando. E aí você pode me perguntar assim, tá, mas por que isso é importante? E eu te digo o seguinte: primeiro, para o indivíduo, de uma maneira geral, é importante se saber criador. Por quê? Isso vai trazer sentido para a sua vida, isso vai te permitir criar as coisas que você cria no seu dia a dia. Digamos que você cria uma petição. Isso vai te permitir criar isso de maneira mais consistente, mais presente, mais intencional. E isso também vai enriquecer muito o tempo em que você vai estar fazendo essas coisas. Elas vão deixar de ser tarefas árduas, enfadonhas, coisas que você não queria fazer, para passar a ser uma extensão da sua identidade. É uma forma de você empregar a sua visão de mundo em alguma coisa que você está trazendo para a realidade. E para os criadores de plantão e de ofício, ele é importante pelo seguinte: ele é um repertório gigante de abordagens. Ele vai te ensinar a usar e não usar regras. 2, ele vai te mostrar muitas das coisas que você estava fazendo certo e não sabia. E quando eu digo certo, é favorecer que o seu processo de criação ele tenha qualidade, ele tenha potência, ele esteja conectado com o que você está querendo fazer. 3, ele vai te mostrar a cadeia produtiva na sua cabeça. A hora que você está incubando a ideia, a hora que você está executando, a hora que você está polindo, a hora que você está colocando ela no mundo. E 4, ele vai mostrar que essas cadeias elas têm ciclos. Então, muitas vezes, a pessoa que se sente perdida quando ela está criando, quando ela tem um bloqueio criativo, ou quando ela se sente incompetente, charlatã, na verdade, ela está apenas num desses ciclos. E é um ciclo orgânico que todo mundo passa na hora de criar alguma coisa, trazer alguma ideia para o mundo. E aí, um pouco mais sobre o livro antes da gente entrar propriamente nas ideias que eu trouxe hoje. É um livro relativamente curto e fácil de ler. Apesar disso, ele tem 78 capítulos. Todos os capítulos aí são tão curtos quanto preciosos. É uma coisa que você pode ler fora da ordem, você pode ir escolhendo ou você pode seguir a ordem. E é muito difícil para mim dizer assim, qual é o capítulo mais interessante? Ah, esse capítulo aqui é dispensável. Não é. É um livro que todos os capítulos têm alguma coisa de valiosa para a pessoa que quer criar ou que ela quer manifestar, botar a ideia dela para jogo no mundo. E, para quem não conhece o Rick Rubin, eu vou falar um pouco dele. Ele é um produtor musical que já ganhou 9 Grammys, trabalhou com Jay-Z, com Adele, com Red Hot. Ele é um dos artistas mais reconhecidos e mais prolíficos da indústria americana da música. E eu só estou dando a credencial dele aqui por obrigação, porque se ele só tivesse feito esse livro já seria suficiente. Feitas as devidas apresentações, a gente vai fazer o seguinte: como o livro tem 78 capítulos, todos eles têm diversas ideias, é impossível eu trazer isso, nem que eu faça diversos episódios, não vale a pena. O que vale a pena realmente é você ler o livro. Eu vou trazer algumas das ideias que mais foram importantes para mim, sabendo que elas não são as mais importantes, você pode encontrar outras ideias importantes no livro para você. E 2, eu não estou esgotando nem o capítulo. Porque às vezes tem uma frase lá que ela merece uma discussão inteira aqui. E no fim eu vou trazer alguns comentários pessoais que têm a ver com a minha experiência testando essas ideias aí. E a primeira ideia que eu vou trazer, ela é baseada nesse trecho aqui.
O universo tem apenas o tamanho da sua percepção. Quando cultivamos nossa consciência, expandimos o universo. Isso tem tudo a ver com esse canal que eu criei. Primeiro porque se essa fosse a única razão para a gente ler, ela já seria uma razão suficiente. Expandir a nossa percepção para a gente entender, se parecer mais com a complexidade do universo. Depois, porque nós somos pessoas com uma consciência e uma percepção limitada por natureza. Ela é limitada pelos nossos sentidos, né? A gente vê alguns espectros de luz, ouve algumas frequências de som. Então, assim, a gente já tem um certo filtro aí de percepção. Depois, ela é limitada pela nossa formação, pela nossa vivência inicial. Então, dependendo da família onde você nasceu, dependendo do ambiente onde você estava, da época onde você nasceu, você vai ter uma conformação específica da sua percepção. E depois, por fim, ela é limitada pela nossa visão de mundo. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai escolhendo acreditar nisso e não aquilo, aceitar isso e não aquilo, decidir por essa direção e não por aquela. E isso vai naturalmente limitando a nossa percepção e diminuindo o universo que a gente percebe. Dessa forma, é importante a gente perceber que o universo, leia-se tudo isso aqui, ele é muito maior do que a nossa percepção. A gente percebe isso aqui e o universo é infinito dentro do recorte, né? E por isso é tão importante a gente ser capaz de expandir para a gente poder conviver melhor com esse universo enquanto a gente estiver por aqui. Quem tem uma ideia muito parecida com essa é o Peck. Eu já trouxe um episódio dele aqui para a gente falar a respeito do livro, que é, quanto mais você expande, mais você parece com essa coisa toda aqui, mais conectado está o mapa que você tem na sua cabeça com o território que é a realidade. E outra, isso já é razão suficiente para você ouvir mais, ler mais, processar mais as informações ao seu redor antes de julgar. Tudo isso vai ter um impacto na sua criação do dia a dia, quer você seja um indivíduo que não se considera criativo, quer você seja uma pessoa que trabalha com criação. E isso porque quanto mais você amplia sua consciência, mais matéria-prima você tem para operar nas coisas que você faz no dia a dia. Eu não estou dizendo que você precisa se interessar por coisas que você não gosta, que você precisa fazer força para gostar de coisas que te parecem entediantes. Se você só tiver uma atitude positiva, simpática, genuína aos seus interesses, e você tiver uma tolerância e curiosidade com o que está fora do seu radar, você já está nutrindo muito, você já está gerando um nível de quantidade de experiências na sua cabeça que vai sobrar na hora que você for materializar elas de volta por aí. Dava para falar bastante dessa ideia, essa ideia por si só ela é imensa, mas para respeitar o seu tempo e porque eu acredito que vale a pena ler o livro, a gente vai agora para a próxima ideia. Essa ideia vai trazer um conceito muito robusto para quem é criativo, e ele pode parecer até inovador para quem não está acostumado a trabalhar com criação. Vou te dar um exemplo. Você já sentiu algum bloqueio criativo? Olha como essa ideia tem a ver. Ela basicamente trata da relação entre esse universo que ele fala antes, que é aonde a gente está imerso, com a nossa capacidade de perceber as coisas, com a nossa capacidade de materializar ela nos nossos afazeres. O Rick Rubin traça um esquema mais ou menos assim. Você tem o universo, essa coisa toda que a gente está vivendo, que ele chama de fonte. A fonte está emanando experiência para tudo quanto é lado. Chove, venta, né? Você acorda, você dorme, você envelhece, você nasce, entendeu? Então todas essas experiências estão ao seu redor. E você, como um sujeito dessa fonte, ele trata isso como se você fosse, como se tivesse um vaso dentro de você. Então a fonte vai emanar essas experiências e esse vaso vai conter as experiências. Só que ele não contém essas experiências, não é porque a fonte emana que contém. O que isso quer dizer? Por exemplo, às vezes você passa por uma experiência que alguém perceberia ela, você passa completamente ignorando. Ou o contrário, às vezes alguém ignora completamente uma experiência que você viu e que ela te sensibilizou muito. Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? É o que ela chama de filtro. Cada um de nós, né, tese do Rick Rubin, tem um filtro. Esse filtro ele vai definir como cada experiência da fonte, né, entra na nossa consciência, no nosso vaso. E isso também vai gerar algum grau de meia-vida, né? Entre a experiência emanar e ela chegar na sua consciência, ela já vai ser diferente. Isso quer dizer o seguinte, dificilmente você vai trazer para o mundo um pássaro como o pássaro existe na realidade. Por mais perfeito que seja sua imagem, ela é 2D. Esse é um exemplo só para ilustrar essa ideia aí. E por que isso é importante? Isso é importante porque muda a nossa forma de lidar com as experiências. Às vezes a gente passa muito batido pelas coisas do dia a dia porque a gente não julga elas importantes. Mas elas só vão ser importantes se a gente for capaz de decidir que elas são importantes. Você tem que olhar para uma experiência e falar assim, isso aqui me interessa, isso aqui me interessa, e aí volta para a conversa que eu trouxe aí, né, nos minutos anteriores. Em poucas palavras, é como se
a experiência que a gente vive passasse pelo filtro da nossa história, da nossa percepção, e ela se acomodasse na nossa consciência, e isso fosse a matéria-prima da nossa criação. Vamos dar uns exemplos para isso ficar mais claro. Vamos pensar em comida. Todo mundo precisa comer. E você tem aquelas pessoas que elas são apaixonadas, conectadas com essa experiência comida. Elas vão cozinhar para a gente. Elas vão fazer, ou você mesmo vai cozinhar. Eu cozinho, eu sou um sujeito desse processo aí. O que acontece é, as experiências de comida são infinitas, né? Você vai comer todo tipo de coisas que você encontrar. Boas, ruins, sabores diferentes, culturas diferentes, etc. O indivíduo, ele tem um filtro. Então eu vou ter um filtro. Meu filtro é comida mediterrânea. Eu gosto muito de Portugal, Grécia, azeite, azeitona, essas coisas. Esse filtro, ele vai me permitir que eu, quando for cozinhar, eu realize essas comidas, porque eu tenho elas gravadas na minha experiência e eu fui cultivando a minha habilidade de materializar elas quando eu cozinho. Vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar, por exemplo, na abundância visual que a gente vive, né? A gente vive hoje tão só nas telas, mas o mundo ele é visualmente muito rico, né? Muito mais até do que quando a gente não tinha as telas. O que acontece? Você vai ter gente que está sujeita às experiências visuais e essa pessoa ela vai acondicionar essas experiências dentro de si e vai imprimir representações dessas experiências no mundo, como fotografia, pintura, meme, se você quiser ir um pouco mais longe. E aí vamos pegar essa pessoa, em vez de dizer que é qualquer pessoa, vamos trazer para o mundo real. Ela é o Sebastião Salgado. Olha quantos universos diferentes o Sebastião Salgado teve que se abrir para ser capaz de produzir a obra dele. Não é só o universo da fotografia, é o universo da política, é o universo da sociologia, é o universo da natureza. Se você quiser pegar um exemplo prático disso, procura uma entrevista onde ele fala da tartaruga de Galápagos. Ele estava em Galápagos fotografando e ele estava tentando fotografar uma tartaruga que não dava a ele a autorização para fotografar. Isso quer dizer o seguinte, ele estava tentando fotografar ela e ela não parava, estava só andando na direção dele, desviando dele e tal. Num dado momento, ele perceba a fonte chegando, ele percebe que ele não está respeitando o espaço da tartaruga. Ele não está se portando como um igual. E aí ele se ajoelha e começa a engatinhar com a câmera na mão. Nessa hora, ela deixa ele fazer a foto. Não sou eu que estou falando, você pode procurar essa entrevista aí no YouTube que você vai encontrar. Consegue perceber como esse esquema do Rick Rubin é poderoso? E isso é a segunda ideia que eu trouxe. O livro tem 78 capítulos com ideias. Mas, basicamente, dentro desse esquema, o que é importante para a gente? Aumentar a nossa percepção e nossa sensibilidade. Está disponível para as experiências à nossa volta, né? Ter essa mente de aprendiz que nos permite não rejeitar a experiência de primeira. Depois, ser capaz de invocar essa experiência na hora de criar. Então, se você guardou, você vai lá e fala, olha, podia usar aquilo. E aí você vai lá e lança a mão disso na hora de materializar aí a sua criação. E, de novo, a gente não tem a obrigação de saber de tudo e se interessar por tudo. Se a gente só fizer o que é genuinamente da nossa conta, a gente já fez muito. E antes de fechar esse episódio de hoje, que é a primeira parte de 3, eu vou te dar aí os meus 2 centavos sobre essas duas ideias. A primeira delas ela é extremamente funcional. Já testei muito as duas ideias, tanto esse esquema, né, de criação, quanto essa questão de ampliar a consciência, e eu só fui recompensado por isso. Né? No momento eu estou terminando de ler A República de Platão, que é um livro fantástico, estou lendo umas coisinhas do Dostoiévski, estou aqui gravando para você, repensando as ideias das minhas leituras, e isso só ampliou o espectro de habilidades que eu tenho. E, de novo, isso não vai ampliar só a habilidade do criativo clássico, né? O que cria, compõe, desenha, escreve. Vai ampliar a habilidade de quem estiver disponível para isso. Vai ampliar a sua habilidade de argumentar, de ouvir, de mediar, de se relacionar. E tudo isso é muito importante, tudo isso enriquece muito. Tudo isso, no óculos do Rick Rubin, é criação. Depois, tudo isso é treinável. Eu não estou falando treinável para você entrar numa ânsia de performance, não é essa a minha ideia. Eu sou completamente de outro território, não tenho ânsia de performance com isso. Mas para você tornar o tempo que você está praticando, fazendo, realizando algo mais fértil, para você extrair prazer. Por exemplo, um outro aprendizado que eu tenho aqui é quando você está criando uma coisa com tesão, com prazer, ela muda de qualidade. Chegam outras ideias, você tem mais fôlego, você consegue descobrir nuances de polimento, de ampliação daquela ideia, que se você estivesse fazendo chateado, de má vontade, não ia acontecer. E por último, isso tudo é razão suficiente para você curar, selecionar as experiências que você vai consumir. Por quê? Porque tudo que você consome vira você e vira as coisas que você faz.
E a máquina que está trazendo o conteúdo não traz no melhor dos seus interesses, ela traz nos interesses dela e isso é natural. Então é importante a gente estar atento, porque se a gente passar a se transformar uma coisa que a gente quer, a gente começar a criar uma coisa que a gente quer, a gente passa a extrair muito mais valor, muito mais experiências positivas e férteis da nossa vida. Muito importante você estar atento, porque consciente ou inconscientemente, toda experiência que você viver vai fazer parte de você e da sua forma de criar o mundo. Eu volto no próximo episódio com mais ideias incríveis do Rick Rubin. Por enquanto, o que você achou? Essas ideias batem com o que você está vivendo, com o que você está querendo viver? Elas são relevantes para o seu dia a dia? Me conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse assunto, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ou enviar ele. Envia ele para alguém que você acha que vai curtir. Esse tipo de gesto ele faz bem para mim, para eu continuar trazendo o melhor para você, mas ele diz para o algoritmo que esse conteúdo aqui é importante e que vale a pena ser visto. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.